Paz do Senhor Jesus, igreja. Que bom, meus amados, estar com vocês mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Nós vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos ler a palavra de Deus, porque estou com vontade de orar daqui a pouquinho. Irmãos, antes de ler o texto oficial, nós estamos com um propósito aqui, é assim, olha para cá. Nós estamos com um propósito, pais de joelho, filhos de joelhos. Então, baseado aqui, é só para você ler, não é o texto oficial da mensagem, não, mas só para você ver, que tem pessoas que o joelho dele é meio de ferro, assim, não dobra. É de bronze. O bicho não dobra. Nós vamos ver hoje por que nós dobramos o joelho. Romanos 14, verso de número 10. Mas tu, Romanos 14, verso 11. É 11. Porque está escrito, como eu vivo, Romanos 14, 11. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Você pode escolher não dobrar hoje, escolhe. Fica com o seu joelhinho aí adulando ele. Passa olhinho de Johnson nele. Cuida dele. Não tem problema não. A osteoporose está aí. Naquele dia vai ter joelho que há muito tempo não dobra, com osteoporose estralando assim. Caindo de joelho. Mas a igreja que é acostumada a dobrar o joelho, vai estar de pé diante de Jesus. Quem já viu na Bíblia? Sejam ávidos por dignos de estar de pé diante do Senhor. Porque nós já dobramos durante toda a vida o joelho. Servimos a Ele. Então vamos estar de pé. Agora, aqueles que não se dobrarem agora, se dobrarão depois. Daqui a pouquinho nós vamos dobrar o joelho e vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Agora é o texto oficial da mensagem. Capítulo 13 de 1 Reis. Glória a Deus, que bom ter vocês aí, que bom ter os irmãos conosco. Tá bonita a igreja, né, irmãos? A tarde estava linda. Estava linda a igreja à tarde, e todo mundo ajoelhado, é a coisa mais linda, né, irmão, a igreja de joelho. Irmão, a igreja só é grande quando se dobra diante do seu Senhor. Quando nós estamos de joelhos diante de Jesus. Aleluia. Eu preguei à tarde sobre os cuidados que nós temos que ter com nossos filhos. Nunca tinha pregado aquele assunto. Preguei sobre José, o pai adotivo de Jesus. Foi muito gostoso à tarde, muito bom. E à noite nós queremos certeza que o Senhor vai falar conosco. 1 Reis 14, quem encontrou diz amém. Não ouvi nada não. Quem encontrou diz amém. Que bom ver um diácono Adalto ali conosco, né? Pensa, né? É de casa, né, irmão? Ele, irmã Maria, pelo amor de Deus. Quando a gente vê-los, é uma alegria, viu, irmão? A igreja toda se alegra quando vocês estão conosco. Os sorrisos de vocês nos encantam. E Jesus alegra também. Deus abençoe todos vocês, todos os irmãos, todos. Tem alguém pela primeira vez aqui? Deixa eu ver se tem alguém pela primeira vez. Tem. Irmão, parece que eu já te conheço, assim, um semblante bem alegre. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais um irmão ali do lado do André. Deus abençoe. Tem mais alguém pela primeira vez? À tarde nós tínhamos um grupo grande, né, irmão Geraldo, pela primeira vez. Só visitando, visitante aqui, tinha 52 pessoas. De visitantes. Aí parece que ele contou, ao todo tinha 86 pessoas à tarde conosco. Jesus é bom, não é? Uma tarde dessa. Vamos lá, capítulo 14. Primeiro. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o que falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Amém? Lá está o profeta. Outra coisa linda, né? O profeta de Deus é uma luz. Oh, Jesus, levanta a mão assim, fala comigo assim: Senhor Jesus, nos revela tua palavra nesta noite. Amém. Pode assentar.
Daqui a pouquinho nós vamos orar. A hora de oração é a hora que Jesus manda. Às vezes é antes da mensagem, às vezes vai ser no meio, vai ser na hora que ele mandar. Quem manda aqui, a ordem do culto, quem nos ordena é o Senhor Jesus. Meus amados, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande sobre os nossos filhos. Uma responsabilidade muito grande. Falando sobre pais. Meu Deus do céu. Eu tenho sofrido, irmão, como um mineiro, falo muito alto. Sabe a minha família, a minha esposa, quando conheceu a minha família lá em Minas, ela ficou assombrada. Quando reuniu a família, quando reuniu a minha turma, pelo amor de Deus, na minha casa da minha mãe, irmão, é uma disputa quem vai falar mais alto. Uma começa a falar, aí tem as primas, e uma aumenta o volume para cobrir a voz da outra. Porque não quer dar oportunidade para a outra falar. E aquela alegria total, irmão, almoçando e falando e conversando, aquele negócio todo assim. A minha esposa falou, meu Deus, esse povo fala demais. Esse povo fala muito alto. Eu fiquei bem caladinho, né? Porque é minha turma, eu também estou no mesmo caminho. E eu falo alto, tenho essa mania de falar no telefone, que acho que se a linha estiver ruim, a pessoa escuta pelo grito. Não é uma luta um negócio desse, irmão. Eu acho que de manhã eu estou orando lá de madrugada em casa, falo, meu Deus, guarda os vizinhos aqui, que eles não ficam assombrados. E aí, o que aconteceu na minha família? A minha turminha lá de casa também começou a falar alto. Quezinha e Quelinha tem um volume meio assim no 10. E eu tenho 10 anos falando com elas, fala baixo. E elas, quando a Kézia quer falar, a Kelly quer entrar no meio e cobrir a voz da Kézia. E a voz da Kelly é bem forte. Vocês não vê aqui na igreja, mas em casa, a voz da Kelly é forte. E aquele negócio, eu falei, fala baixo. Aí o Senhor falou comigo, mas você quer ensinar elas a falar baixo, você fala para elas falar, mas você fala alto. Não adianta, irmão. Não vai mudar mais, vai ficar falando alto também. Porque eu tentei ensinar, mas eu não mostrei na prática, falando baixinho. Eu não falei na prática. Você falar com a boca não resolve. O que resolve é a prática. É o comportamento nosso. Infelizmente, Quezinha e Quelinha vão continuar falando alto. Porque o papai não falou baixinho. Aí, eu dei um exemplo meu, né? Tá bom. Aí, quantos pais que pegam os filhos... Filho, não fuma não, filhinho. Fumar faz mal. Não é assim? Fumar faz mal, meu filho. Mas o pai está enrolando o cigarro de palha. Passando a língua, enrolando o cigarro. Irmão, é a mesma coisa de falar assim, fuma até morrer. Eu já vi muitos pais dizendo assim, filho, você não vai aprender a beber, pelo amor de Deus. E ele até pegou o filho e deu uma cólice. Mas o filho viu o pai bebendo. Eu era da igreja e perguntei ao meu pai assim, meu pai foi muito sábio, ele queria não falar. Falei, pai, para qual time que o senhor torcia quando o senhor era do mundo? Eu torço é para Jesus. Tudo bem assim comigo? Eu torço é para Jesus. Mas eu insisti um pouco mais. Falei, pai, mas qual time que o senhor torcia? E fui insistindo. Aí ele falou o time que ele torcia. Para quê? Na escola, no outro dia, os colegas perguntou, que time você torce? O time que meu pai torcia. E virou uma febre aquela praga. Porque meu pai abriu a boca. Só porque ele tossia um tempo atrás, eu fui aprender. Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Eles estão olhando para nós. Que exemplo nós estamos dando para eles? Graças a Deus que o meu caso foi apenas falar alto. Hoje eu vejo em mim uma responsabilidade tão grande. Nós somos o exemplo deles. O pai é caminhoneiro, o menininho quer fazer um caminhãozinho. Quem já viu isso? O pai trabalha de home office, o filhinho quer fazer o computadorzinho.
imitar o pai. O pai é pregador, o filho quer pregar. O pai é tocador, o filhinho quer tocar. O pai é crente, o filhinho quer paletó, quer gravata. E nós precisamos ser um exemplo para a nossa família. O texto aqui diz que Jeroboão não quis servir a Deus. Jeroboão abriu mão de servir a Deus. Por mais que Jeroboão teve uma experiência com Deus através de Aías. Aías olhou para ele e falou: rapaz, você é um servo, um jovem, mas você vai ser rei. Ele ouviu aquilo, acreditou e Deus cumpriu a promessa. Jeroboão virou rei de Israel. Mas a primeira coisa que ele fez foi distanciar-se dos caminhos do Senhor. E quando você distancia do caminho do Senhor, você leva contigo seus filhos. Meu Deus do céu. Quando nós distanciamos do Senhor, nós levamos conosco nossos filhos. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos também os nossos filhos conosco. Aleluia. Se eu não estivesse aqui, a Kezinha estava aqui? Garanto que estava lá sentada no sofá, com a maldita de 50 polegadas, com meia no pé, assistindo essa hora. Assistindo filme, série. Quem sabe tinha lá em casa um jogo, um computador, como é que chama aquele negócio? Para jogar. Estava lá jogando. É assim. Mas como nós estamos aqui, os nossos filhos estão aí do nosso lado. E hoje não tem salinha, né? Titia Edilane não veio. Vocês vão dobrar o joelho também. Hoje vocês vão dobrar o joelho aqui. Eu gostei. Né? O Olinda chegou de olhar para mim assim, igual a jabuticaba. Vão dobrar o joelhinho daqui a pouquinho, essa turminha. E nós vamos buscar a Deus. O tal do Jeroboão, o filho ficou doente. E agora? Vai procurar o bezerro. Mas ele é doido de procurar bezerro. Ele sabe que bezerro não cura doença. Ele sabe que bezerro não resolve. Mas isso aqui é pesado. Mas ele não ia para aquele culto lá? Para que ele congregava naquela igreja do bezerro? Se ele não cria que o bezerro podia curar. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que estão numa igreja só para se socializar. Tem pessoas que estão congregando numa igreja só porque fez amizade com alguém da igreja. Porque a igreja, qualquer um é boa para fazer amizade. É um clube social. A igreja, irmão, ela é muito boa. Pelo amor de Deus, eu vinha com a minha esposa de viagem e falei: meu Deus, agora quando nós não estiver mais em São Bernardo, estiver em outro campo, conforme for o lugar, tem alguns lugares que eu posso ligar, né, irmão Gessé? Ligar e dizer: vou pousar aí. Muitos irmãos aqui que eu vou ligar e dizer assim: ó, vou passar, porque São Paulo é um lugar que você tem que estar sempre vindo. Eu já tenho amizades que foram construídas aqui, lugares que eu posso passar a noite, sem vergonha de ligar e dizer. Eu passava aqui nessa pista aí, no Rodoanel, procurando hotel, igual um doido, não conhecia ninguém. A igreja traz esse conforto da amizade. Só que a igreja não vive de amizade apenas. A igreja vive de palavra. A igreja vive de verdade. A igreja, irmãos, você não pode ficar preso num lugar, numa placa, porque lá todo mundo é amigo. Porque lá todo mundo é legal. Porque lá você é amigo do pastor. Porque lá o pastor é bonito, é gente boa, é agradável. Você tem que congregar porque lá tem profeta que fala o que Deus está mandando. Aí o que acontece hoje, irmãos? Esse povo perdido, sem direção, são pessoas da igreja de Jeroboão. Jeroboão está congregando lá, e o próprio Jeroboão diz assim: minha mulher, meu filho está doente, mas como é que eu vou lá na casa... O Jeroboão diz assim: como é que eu vou lá na casa do Aías pedir oração para ele? Porque tudo que ele me falou eu não obedeci. Porque Deus tinha feito uma promessa para Jeroboão através de Aías. E ele não obedeceu. Quem não obedece não consegue ficar na congregação. Os ímpios não permanecerão.
E ele diz assim: eu não posso ir, mas eu tenho uma ideia. Disfarça. Irmão, hoje em dia nós estamos vivendo a época da igreja do disfarce. Todo mundo disfarça através de uma carteirinha de pastor. Todo mundo disfarça através de uma credencial de presbítero, de obreiro. Disfarça através de uma roupa. Disfarça através de um sapato. Disfarça através de uma aparência. Mas aqui está quem revela o oculto. Aqui está quem revela o coração. E não adianta disfarçar de santarrão e santarrona. O Deus que nós servimos vê o que está dentro. Não é assim? Disfarça. Hoje em dia é assim. Ô irmão, vamos tomar uma decisão? Já sou crente. Vamos tomar uma decisão? Já batizei. Vamos tomar uma decisão? Eu já estou na igreja. Irmão, eu não vou pregar mais placa, eu já decidi isso. Placa não, igreja não. Eu vou pregar, não vou perguntar se você é crente ou não é. Eu vou pregar para você tomar uma posição diante de Deus e mudar a vida e abrir mão do disfarce. Eu estou pregando aqui, irmão, é por revelação de Deus. Sabe como é que eu estou enxergando aqui? É como se eu enxergasse aqui. Não é como se eu enxergasse, porque as coisas de Deus são reais. Eu via como se o anjo passasse aqui arrancando máscara. Arrancando a nossa máscara. É como se eu enxergasse o anjo de Deus passando aqui no corredor e dizendo assim: você vai ficar mascarado aí, filho? Ou vai começar a se humilhar na minha presença? É como se eu enxergasse o Senhor passando para as irmãs no meio do nosso, olhando para mim e dizendo assim: você vai ficar escondido aí atrás dessa aparência? Ou você vai rasgar o coração e glorificar o meu nome? Ou você vai reconhecer que você não é nada? Não disfarça não. Irmão, às vezes a gente disfarça até que está cheio. Irmão, a gente está sentado no culto assim, às vezes, não está nem sentindo nada, mas alguém prega, a gente quer dar um glória a Deus para mostrar que a gente está vivo. Glória a Deus, vazio. Disfarce, não é da alma. A oração, aquela oração seca, não tem graça de Deus para orar. Fica aquele negócio assim, mecânico, disfarçando que está orando, disfarçando que está revelando, disfarçando que está profetizando, brincando de igreja. Deus quer hoje que saia algo do teu coração, na sua sinceridade. Se você sentiu vontade de dar um glória a Deus, está com a sua alma. Mas se não sentiu também, irmão, seja sincero: Senhor, eu não estou nem com vontade de dar glória a teu nome hoje, eu vou ficar calado. Seja sincero. Mostra para Deus quem é você de verdade. Você não tem obrigação de mostrar para pastor que você é mais espiritual do que os outros, que você ora mais do que os outros. Você não precisa mostrar a sua voz cobrindo a voz de todo mundo. Seja você, e o Deus que eu sirvo vai te enxergar. E Ele vai fazer uma obra. Deixa eu concluir. A mulher de Jeroboão disfarça e vai buscar pelo filho. Ô infeliz, você não deu exemplo para o seu filho na sua casa. Você não deu exemplo para a sua família. Você não quer nada com Deus. E vem buscar para o filho. Você quer o que para o seu filho? Você não dá exemplo para ele. Você, uma mulher... Já pensou aquelas mulheres dentro de casa, aquela mãe que... Pelo amor de Deus, tem mãe que faz vergonha para os filhos. E depois está buscando pelo filho. O senhor está dizendo assim: olha, está vindo uma mulher na igreja hoje aí. A mensagem do culto vai ser mudada. Tem hora que Deus tem que mudar a mensagem do culto, irmão. Ele quer dar uma mensagem maravilhosa de consolo para os filhos dele. Aí de repente entra a mulher de Jeroboão na igreja. Aí quando entra a mulher de Jeroboão, ele muda a mensagem. Por conta daquela mulher de Jeroboão. Por conta daquele que disfarça, que se esconde. Aleluia. Mostra as suas feridas para Deus hoje. Mostra as suas mazelas para o Senhor. Diz: Senhor, eu estou aqui, só os pedaços. Eu estou aqui. Confessa para Ele que você errou na criação do seu filho. Confessa para Ele que você errou na criação da sua filha. Confessa para Ele que você agiu errado. Que você errou muito. Quem de nós não erramos aqui? Quem de nós não erramos na criação dos nossos filhos? Quem de nós não erramos? Atira a primeira pedra.
Eu vou esconder a minha mão, porque com certeza, acho que quem não errou aqui é quem não tem filho ainda. Aproveita e ouve esse conselho. Que Deus tenha compaixão de nós. Quando ela entrou, ele disse assim: entra, mulher de Jeroboão. Pode entrar. Tem um recado para você. Que é, profeta? Que é o recado, profeta? Ela tem um recado para ti. Abre a sua Bíblia para nós falar o recado. Olha aí. Capítulo 14, nós já vamos orar daqui a pouquinho. Ó. Capítulo 14, verso 8. De 1 Reis. Rasguei o reino da casa de Davi. Isso é Deus dizendo para Jeroboão, para a mulher de Jeroboão. Rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti. E tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Davi foi perfeito em tudo? Mas Deus está dizendo que se nós for 30% é terra boa. Deus sabe das suas falhas, meu irmão. Deus sabe, irmã, que você falhou, que eu falhei. Falei coisas que não devia, fiquei nervoso, você também ficou. Mas Deus está dizendo assim: porque você está na minha presença, você é terra boa, e eu tenho promessa sobre a tua família. Deus aqui apagou, porque Deus havia perdoado Davi. E quando Deus perdoa, está apagado os pecados. É por isso que está dizendo aqui assim: meu servo Davi andou perfeito diante de mim, porque ele havia perdoado Davi. Quando você está perdoado diante de Deus, por mais que alguém vê e aplica as suas fraquezas, quando alguém está escrevendo sobre Davi, vai dizer assim: Davi andou errado daquele caminho. Mas quando é Deus falando, diz assim: Davi é perfeito. É um homem segundo o meu coração. Eita glória. O verso 9. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Irmão, Deus está dizendo assim: ó, você me lançou para trás. Como é que você vai invocar a bênção de Deus para os seus filhos se você lançou Deus para trás? Olha para cá, vou falar mais uma coisa. Só quem abençoa filho é quem permanece na presença de Deus. Sabe quem é que pode abençoar filho? É um Isaac já velho. Traz para mim meus filhos, Esaú, traz para mim Jacó, porque eu tenho uma bênção para eles. Sabe quem é que pode abençoar filho? Uma mulher que ora, uma mulher que busca, um pai que busca. Ele tem uma bênção para a sua casa. Sabia, Padre Joaquim? Você tem uma bênção para os seus filhos, você tem uma bênção para a sua filha, para o seu filho, o Senhor tem uma bênção para a tua casa, o Senhor tem uma bênção para a tua família. Vocês que estão aqui, pode levantar a mão e abençoar a tua casa, porque você tem uma bênção para os seus. Agora a mulher de Jeroboão não tem. A mulher de Jeroboão não tem. Davi tinha. Olha o verso 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto escravo como livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, sem dentes. Você está plantando, filho. Você está plantando. E você tem que colher o que você plantou. Está dizendo assim: olha, Jeroboão, você foi péssimo. Os filhos colhem. Não porque a maldição passa de pai para filho, não é isso. É porque a criação já induz para aquele caminho. Dificilmente, irmão, claro que tem exceção, mas dificilmente aquele pai que não é exemplo, ele não induz os seus filhos à bebida, ao mundo de perdição. Aos seus descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que de tudo se acabe. Deus está dizendo que iria acabar com toda a descendência de Jeroboão. Que de Jeroboão, somente um filho entraria na sepultura. E que os demais seriam comidos pelas feras. Irmão, quando você está aqui hoje, olha para cá. Quando eu vim para a igreja jovem, eu vim por mim, pela minha alma. Mas hoje eu estou aqui pela minha esposa, pela minha alma, em primeiro lugar, pela minha alma, pela alma da minha esposa, pela alma das minhas filhas, pela alma da minha família, pela alma da igreja em que sou pastor. Tenho uma responsabilidade no meu ombro.
Se você é mãe, se você é pai, se você é esposo ou é filho, tem uma responsabilidade sobre seus ombros. E tu há de prestar conta de cada um dessas pessoas da sua família. Você tem obrigação de dobrar o seu joelho e orar por essas pessoas. Vim para a igreja cultuar por essas pessoas. Eu preguei à tarde aqui que tem muitos homens que acham que o negócio é fácil. O útero da mulher é uma terra. E o homem tem a semente. Ele joga a semente no útero da mulher. E a criança nasce e ele larga para lá. Ele não dá valor, ele não educa. Às vezes até deposita a pensãozinha. Aquela mixaria que não é nada. Deposita a pensãozinha. Mas a obrigação dele, diz a Bíblia, ensine os vossos filhos o caminho em que devam andar. Isso não tem dinheiro que paga, não. Tem muitos pais que vão pagar um preço muito alto no juízo. Sabe por quê? Porque não cuidaram daquilo que eles plantaram no útero de uma mulher. Eles vão ter que se responsabilizar por essas crianças, órfãos, abandonadas, estrupadas, abusadas sexualmente, porque não tinha um pai para cuidar delas. Se você plantou a semente, cuide dessa semente. Olha, para mim encerrar, para nós orar com vocês. Verso 12. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Até morrer e ser sepultado é honra de Deus. Nem todo mundo tem a opção de morrer e ser sepultado. Tem gente que morre como Jezabel, comido pelos animais. Tem gente que, meu Deus do céu, não vou falar o nome não, mas aquela menina que saía com os jogadores de bola de Minas Gerais, que eu sei o nome dela de cor e salteado, que os pedaços dela foi dado para os cachorros. E o filhinho dela não tem mãe e nem pai. Vai ter conta para ser prestado para isso aqui. Terão conta. Mas aqui, esse menino ainda tinha alguma coisinha boa nele, ele vai ser enterrado. O resto, não terá mais o que fazer. O verso 17. Então a mulher de Jeroboão se levantou e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Não tem conversa. Não adianta você vir na igreja, irmão, com a carinha de disfarce. Igreja não é lugar de brincar. Igreja é lugar de muita seriedade. Ou você vem aqui com seriedade, com humildade, para dizer assim, Senhor, salva a minha família, ou então a tua família perece. Quem está aqui buscando escape pela tua casa? Ô irmãos, nós não estamos aqui com disfarce. Nós vamos dobrar o joelho agora e nós vamos contar para Deus, Senhor, eu não sou merecedor. Eu não sou digno. Eu não tenho condições. Conta para ele aí. Eu fico olhando para minhas meninas. Eu conversei com uma irmã, uma obreira lá em Curitiba, não vou falar o nome, meu Deus. Ela disse, pastor, minha filha cresceu, que foi uma bênção. Na adolescência nunca me deu um trabalho, pastor, foi uma bênção. Obreira da igreja, esposa de pastor. Mas quando entrou na faculdade, pastor, começou a minha luta. É tão bom as criancinhas pequenas, assim no tamanho da minha, que o cinto ainda resolve. Você pode carregar, você pode levar. Mas tem muitas mães e muitos pais que não podem mais fazer isso. Já cresceram. Mas você pode dobrar o joelho aqui. E o Espírito Santo pode trabalhar lá. Quem crê nisso, meu irmão? Nós vamos orar. E quem sabe antes desse culto terminar, o seu filho, a sua filha vai dizer, papai, eu posso ir no culto com o senhor hoje? Tem culto lá na igreja, mamãe, eu quero cultuar ao Senhor junto com vocês. Hoje nós estávamos aqui à tarde, tinha uma jovem que Deus revelou um problema com o pai. Ela veio aqui na frente chorando pela primeira vez que entrou aqui, angustiada, buscando pelo pai e vice-versa. E nós vamos orar agora. Vamos orar? O presbítero Neemias vem aqui à frente. Irmãos, olha, não é obrigado, mas eu incentivo a vocês a dobrar o joelho. Quando nós dobramos o joelho, pais de joelhos, filhos de pé. Eu creio nesse mover de Deus. Quando a igreja se dobra diante desse Deus, eu creio no agir e no operar do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido e maravilhoso,
Nós nos dobramos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, nós estamos de joelhos perante a Tua face, porque nós reconhecemos, meu Deus, as nossas misérias. Ó Deus, nós reconhecemos que nada somos, meu Pai, sem a Tua presença. Meu Deus, nós reconhecemos que nada temos se o Senhor não nos dá. Pai, se a nossa casa está em pé diante da Tua presença, é por misericórdia. Se os nossos filhos estão ao redor da nossa mesa, é por misericórdia. Se os nossos filhos estão, Senhor, diante da Tua presença, na Tua casa, não é por força nossa, não é por capacidade nossa, mas é a Tua mão que tem sustentado a Tua igreja. Aleluia, se a nossa família está de pé, Pai, nós temos a consciência que não é porque nós somos mais crentes do que os irmãos que têm os seus filhos desviados. Oh meu Deus, se a nossa casa, meu Deus, está aqui, Senhor, de pé, aleluia, não é porque nós somos melhores, não é porque nós estamos orando agora com pastores, nós estamos orando agora com irmãos e irmãs que te servem com tanto amor, com tanta alegria, e dariam de tudo para que seus filhos também tivessem na Tua presença. Ó Pai querido, não estou orando agora com irmãs que te servem há tanto tempo, Pai, mas o seu filho está desviado, a sua filha está nas drogas. Oh meu Deus, é por misericórdia, aleluia, é por misericórdia, meu Deus. Oh Senhor, é por compaixão, é por bondade, meu Deus. Os nossos filhos, meu Deus, estão de pé. Não é, Senhor, pela capacidade humana, não é, Senhor. Senhor, os nossos adolescentes estão aqui na Tua casa. Não é, Senhor Jesus, por capacidade nossa ou deles. Ó Pai, nós, ó Pai, estamos acompanhando casos de adolescentes que estão procurando a morte, Pai, procurando o suicídio. Senhor, moças e rapazes de 13, 14, 15 anos, oh meu Deus, que estão, oh Pai, trilhando o caminho do suicídio, meu Deus. Nós estamos orando agora, Senhor, por mães, oh Pai, que estão com as suas famílias, meu Deus, destruídas. Oh Pai, que o adversário entrou, Pai, nesta casa, que o adversário entrou nesta família para destruir, Senhor. Mas aqui nesta noite a igreja está de joelho. Aqui nesta noite nós não estamos como Jeroboão. Esta igreja não está dobrada no culto do bezerro de ouro, não. Esta igreja não está dobrada no culto do bezerro, não, Senhor. Essas irmãs, ó Pai, não estão dobrados no culto aleluia, meu Deus, do bezerro, não, Senhor, da idolatria, não. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui diante da Tua presença, a Tua face. Ó Pai, nós tiramos, ó Pai, o nosso disfarce aqui nesta noite. A Tua palavra falou conosco, a Tua palavra falou conosco. Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar, não adianta. Na igreja de Aías não adianta disfarce. Não adianta para disfarçar, não adianta. Aleluia. Esta igreja está dobrada diante da Tua presença. Aleluia, quem sabe, aleluia, na igreja do bezerro, Senhor, há engano, há disfarce, ó Pai, há tantas coisas para enganar, mas a Tua presença não há. Na igreja do profeta Aías não há disfarce. O profeta Aías estava velho, o profeta Aías estava cego já, não enxergava, os olhos físicos não enxergava. A idade chegou para Aías, a idade chegou para o profeta, mas a comunhão estava viva.
A comunhão estava viva. Rabacíria Baramandai. Terabacíria Mandaramandai. Esta igreja está dobrada diante da tua presença. Esta mamãe está dobrada diante da tua presença. Este papai está dobrado diante da tua presença. Aleluia, aleluia. Não tem ninguém bom aqui, Senhor. Todos nós estamos na mesma posição. Raia, cheira, paz. Aleluia. Todos nós estamos aqui, reconhecemos. Nós erramos sim, aleluia, mas transforma, Pai, a nossa ignorância, transforma, Pai, a nossa falta de capacidade, transforma aquilo que nós não conseguimos, aonde a nossa mão não alcança, aonde a nossa mão não alcança, a nossa mão não vai, a nossa palavra não vai, o nosso conselho não vai. O Senhor vai nesta noite. Entra neste coração, entra neste coração. Entra nesta noite, ó Pai. Nós estamos orando agora com mães que já cansaram de aconselhar, pais que já cansaram de aconselhar. Não adiantou, mas esta noite, aleluia, entra nesta casa, entra, Espírito Santo, entra agora, aleluia, manifesta o teu poder, queima, Pai, queima toda obra do diabo, queima toda obra de Satanás, põe por terra agora, põe por terra, está repreendido Satanás, está repreendido Satanás. Queima agora, Jesus. Todo intento do diabo cai por terra. Senhor, eu estou orando agora com famílias que estão vivendo em confusão. Ó Pai, a mamãe não pode mais abrir a boca, o papai não pode mais abrir a boca. Senhor, nós estamos orando agora com irmãs que estão chorando. Senhor, a palavra não é mais ouvida, o conselho não é mais ouvido, mas aqui tem palavra. Aleluia, só está falando conosco. Aleluia, a tua palavra alcança, alcança este coração. Não é a minha palavra, como fogo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra que esmiuça a pedra. Não é a minha palavra que confronta. A tua palavra que contou com Manassés. É a tua palavra que contou com Manassés. 55 anos de piedade, 55 anos de rebeldia, 55 anos, aleluia, longe da tua presença, mas a tua palavra alcançou o rei Manassés. Alcança esse coração rebelde. Alcança esse coração rebelde, alcança esse coração rebelde. Manassés, não adianta, a palavra te alcança, Manassés. Alcança nesta noite este filho que não ouve mais o conselho, esta filha que não ouve mais a palavra. Oh Pai, esta lágrima não é em vão. Esta lágrima não é em vão, Senhor. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não estamos aqui na igreja de Jeroboão, não. Aqui é a igreja de Aías. Aqui é a igreja que tem profeta. Aías não tem, aleluia, importância para Jeroboão. Enquanto reinava não tinha importância.
Mas quando Jeroboão se sentiu na necessidade, Jeroboão, Jeroboão conhece o caminho da igreja, Jeroboão conhece o caminho da igreja, Jeroboão conhece o caminho da casa de Aías. Senhor, os nossos filhos conhecem o caminho da igreja, os nossos filhos desviados conhecem o caminho da casa de Deus. Aperta, Jesus, aperta um pouquinho mais, Jesus, aperta o Pai um pouquinho mais, Jesus. Tenha, naia, sulhai. O pecado de Samaria, aleluia, foi a falta de tempo, foi a ociosidade, Jesus. Alabás, ele amandaia, sulhai. Estamos vivendo uma vida muito boa, Jesus. Os nossos filhos estão vivendo, Pai, uma vida muito boa. Tem de tudo. A ociosidade tem tomado conta dos nossos filhos. O tempo gasto com a internet, o tempo gasto com jogos. Quebra agora todo o laço do diabo, Jesus. Quebra agora, Senhor. Pai, tem pessoas aqui que estão orando por filhos, Pai, que são separados, Senhor. Pais e mães aqui separados. Meu Deus, eles não sabem, eles não conhecem aonde estão, Pai, os seus filhos. Mas os teus olhos são como chama. Protege. Aleluia. A oração tem poder. A oração de uma mãe tem poder. Assim como Ana não tinha mais palavras. Ana não tinha mais palavras. A Bíblia diz que Ana não tinha mais palavras. O sacerdote Eli, aleluia, começou a criticar Ana, começou a falar mal de Ana, mas Ana chorava, Ana gemia, Ana não desistiu. A Bíblia diz que Ana perseverou em orar. Nós estamos aqui, Senhor, perseverando em orar. Aleluia. Estamos aqui, Pai, clamando. Não é, aleluia, apenas uma oração com formalidade. Não apenas formalidade, não. Formalidade não resolve, Jesus. Recebe a nossa oração. Recebe, Pai, em nome de Jesus. Fiquem em pé, meus irmãos, para fazer um pouquinho de exercício. Fiquem em pé um pouquinho só. Aleluia. Se você tem uma foto, alguma coisa do seu filho, segura na tua mão aí. Se não tem, põe a mão no teu coração. Fala: Jesus, meu coração está aqui. Eita, loba, súbia. Põe uma mão no coração e a outra levanta para cima. Se tem uma fotografia do filho, levanta para cima. Se tem uma peça de roupa, levanta para cima e com fé aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a igreja está agora, meu Pai, com as mãos levantadas. Meu Deus, pedindo ao Senhor pela família, pedindo ao Senhor pela casa, pedindo ao Senhor pelo lar, meu Deus. Põe as tuas mãos, Senhor. Opera teus milagres, meu Deus. Opera milagres, meu Deus. Opera maravilhas, Senhor. Alabasubia, de calabaço, de canta labaia, de calabalabás. Olha essa irmã chorando, Senhor. Olha essa mulher orando, meu Pai. Olha essa criança orando, Senhor. Alabaço de canta labás, iri canta lá, se canta las, uri canta labaia. Batiza agora, Jesus. Batiza. Uri canta labás, subia de calabalaia. Confirma, meu Pai, a cura, o milagre, a libertação agora, para a glória, para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.